Bom dia, na paz do Senhor Jesus, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar e retornar o nosso canal Café com Palavra, na qual faço devocionais todos os dias pela manhã. Hoje estou iniciando novamente nosso canal, só que com um cenário diferente, com um planejamento diferente. Nós andamos fazendo algumas mudanças na nossa forma de lidar com o devocional. Hoje eu quero começar e recomeçar, dizendo melhor, este devocional juntamente com a minha esposa, Jéssica Kremer, na qual estarei falando um pouquinho da palavra e ela estará acrescentando um pouquinho mais também, explicando da forma dela e que nós possamos começar o nosso dia abençoados na presença do Senhor Deus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Davi, só que eu quero começar falando da tal seguinte história, que todo mundo conhece a história de Davi, mas pelo fato dele ter enfrentado o gigante Golias. Todo mundo sabe da história de Davi, mas quando você fala da história de Davi, todo mundo conhece Davi por ter sido rei, por ter enfrentado o gigante. Só que hoje eu quero lembrar a vocês sobre o que Davi enfrentou antes de tudo isso, sobre as experiências de Davi. Aonde que eu digo as experiências de Davi? Hoje eu quero falar com você, quero lembrar você que Davi, antes de tudo que ele passou, antes de tudo que ele enfrentou, ele era apenas um pastor de ovelhas, ele cuidava de ovelhas, ficava no campo o dia inteiro. E nós sabemos pela palavra que Davi era o filho menor, o mais novo, enquanto seus irmãos mais velhos eram fortes, formosos de corpo, de estatura, ou seja, eram homens de guerra, enquanto Davi ficava no campo, cuidando das ovelhas, servindo seus irmãos mais velhos. Então, Davi ficava no campo o dia inteiro e ele tirava tempo para Deus, para conversar com Deus. Se fazia sol, fazia chuva, Davi estava lá, porque era o papel dele, a função dele, cuidar das ovelhas. Davi, pela palavra, enfrentou um urso e um leão. Davi, ele era um homem, no caso, um jovem, muito corajoso, porque Deus colocou a coragem sobre ele. Davi era um jovem muito humilde, simples, que procurava se reconciliar com Deus, estar no caminho reto diante do Senhor Deus. Davi era um homem íntegro, fiel ao Senhor. Então, o que eu quero dizer com esta palavra nesse dia? Davi, antes dele se tornar rei, antes de Deus exaltar a Davi e colocar naquele trono, ele teve que passar por experiências no campo. Assim como eu disse, Davi teve que enfrentar um urso, um leão, Davi teve que enfrentar várias dificuldades, tempos ruins e tempos bons também, mas o campo, podemos tirar essa história, essa parte, como um lugar de experiências. Ou seja, Deus estava tornando Davi alguém forte, corajoso, alguém que pudesse chegar lá na frente com capacidade, capaz de enfrentar e vencer um gigante. E Golias, nada mais, nada menos, podemos compreender e entender que o gigante Golias significa os gigantes na vida espiritual, em nossa vida. Então, por isso que eu disse, Deus primeiro preparou Davi lá no campo, Deus primeiro fez Davi se tornar alguém forte lá no campo, para depois levar Davi até a guerra e enfrentar aquele gigante. Então foi aí que Davi começou a evoluir, que Davi começou a ser exaltado, porque sabemos também pela palavra que Davi era alguém segundo o coração de Deus, que ele agradava a Deus. Fora, também podemos lembrar que Davi, ele
cantava salmos ao Senhor. Davi era alguém que tocava sua harpa e agradava ao Senhor com os louvores. Bom, eu vou deixar com a minha esposa para estar acrescentando um pouquinho mais essa palavra. Se ela quiser falar outra palavra que seja referente a isso, que vocês possam ouvir e ser abençoados através de tudo que foi dito aqui nesta manhã. Pode falar, meu amor. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. E nós vamos aqui complementar um pouquinho daquilo que meu esposo falou sobre a vida de Davi. Como ele disse, que todos já conhecem Davi, porque ele teve uma história conhecida, onde ele enfrentou um gigante. Quem diria um menino tão pequeno, o menor da casa? E assim como ele já colocou aqui sobre essa palavra, eu só quero complementar para você hoje, nessa manhã, que quem sabe você aí é um Davizinho, né? O menor da sua casa. Quem sabe é aquele que muitas das vezes se olha e acha que vai viver somente num campo e que não vai conseguir sair dele. Mas, na verdade, a gente precisa viver essa experiência no campo. Porque a gente, olhando para a história de Davi, a gente para refletir que lá, no físico, contando a realidade que ele viveu, ele enfrentou um urso, ele enfrentou um gigante, ele enfrentou um leão. E nós, hoje, né, vemos isso na nossa vida espiritual. Quantos gigantes a gente enfrenta no dia a dia? Quantos leões a gente tem que matar por dia? Quantos ursos a gente tem que enfrentar na nossa trajetória da nossa vida? E muitas vezes nós nos vemos incapazes de vencer as batalhas que vêm à nossa frente. Mas se nós lembrarmos de Davi, nós conseguimos olhar para nós e saber que assim como ele venceu um gigante, você também pode vencer. Porque qual foi o segredo de Davi? O segredo de Davi foi ser segundo o coração de Deus. E para ser segundo o coração de Deus, é você estar perante a presença do Senhor com a sua vida reta diante de Deus. É você agradar ao Senhor. E a forma que Davi agradou a Deus foi através dos seus louvores, tocando a sua harpa, né, tendo seus momentos de oração, né, sendo forte diante dos seus inimigos, não baixando a sua cabeça perante as batalhas que ele enfrentou, assim como nós não devemos baixar a nossa cabeça, né? Nós devemos enfrentar as batalhas da nossa vida, crendo que Deus está conosco, que Deus nos fez como Davi. Não viemos ao mundo para ser menores, né? Mas, na verdade, olhando para essa história, entre todos da sua família chamavam de o menor, por ser pequeno de estatura. Mas, na verdade, ele era grande na sua fé. E que a gente possa aprender com esta história que nós podemos, sim, ser olhados como pequenos em estatura, mas que nós possamos ser grandes na fé como Davi foi. Que nós possamos ser segundo o coração de Deus, porque segundo o coração de Deus a gente sabe que não tem batalhas que a gente não vença, porque o Senhor é conosco. Você ali escolhendo agradar ao Senhor, você pode ter certeza da sua vitória, que por mais que seja o menor da casa, por mais que seja aquele que muitos olham e digam, esse não vai dar em nada, né? E a gente é muito acostumado, nós que temos ministério, de às vezes ser vistos como aquele, esse ali não é ninguém, não vai dar em nada. Mas é desses aí que Deus vai lá, que Deus pega, que Deus trabalha, que Deus usa, que Deus capacita e que faz vencer os gigantes da nossa vida. Os gigantes são as humilhações, as afrontas, né? As lutas que muitas vezes a gente enfrenta. E enfrentamos muitas vezes por ser escolhido e querer viver segundo o coração de Deus. Porque viver segundo o coração de Deus não é para qualquer um. Porque a gente sabe o quanto a gente tem que enfrentar no dia a dia. Porque hoje são muitos que estão na frente de um trabalho, estão ali, mas não estão levando sua vida realmente reta. Que não estão vivendo conforme a vontade do Senhor. Estão ali por status, estão ali por um cargo. Mas quando você olha, é por um tempo determinado que a pessoa se mantém naquele lugar. Porque não foi levantado por Deus e sim por mãos de homens.
porque não foi segundo o coração de Deus. Agora, quando escolhemos ser segundo o coração do Pai, pode ter certeza que Deus ele vai te exaltar, independente do tempo que passe. A vitória ela vai vir. E realmente você vai ser honrado diante dos seus inimigos, porque você escolheu agradar o coração de Deus. Então, que você possa aprender um pouco com esta palavra, que você possa refletir um pouco com esta palavra e que você possa se colocar, diante da presença de Deus sendo como Davi. Que você possa dar o seu melhor como Davi deu. E ele foi lá, ele louvou em meio às lutas, ele enfrentou os seus gigantes. Então comece você a partir de hoje a se olhar de uma forma diferente, porque Deus nos olha de uma forma diferente de como o homem vê. Então é isso que importa. Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua manhã, que essa manhã comece de uma forma abençoada e cheia de paz. E que Deus possa ministrar no seu coração nesse dia uma palavra abençoada que nós estamos trazendo esta manhã e que seja da continuidade do seu dia, que isso fique na sua mente e que você abra o seu coração para receber uma palavra abençoada que nós estamos aqui trazendo. Nos colocamos aqui para trazer de uma forma diferente agora este Café com Palavra, para poder estar aí abençoando a sua vida, as suas manhãs e que você possa compartilhar esse canal. Porque aqui não é Jéssica, que não é o Gessé, que está aqui para aparecer, mas estamos aqui para ser ferramentas, para abençoar vidas através da palavra do Senhor. E é isso que eu deixo essa manhã a você, a sua vida. Compartilhe com seus amigos, curta o canal, ative o sininho para mais notificações e que você fique na paz de Jesus. Vou estar aqui entregando ao meu esposo para que ele continue aqui com vocês e que vocês sejam muito abençoados. Deus abençoe. É isso aí, meus irmãos. Então vamos encerrar nosso devocional de hoje com esta mensagem, com esta palavra, e que todos nós possamos compreender e aprender que nós devemos todos os dias lutar e enfrentar os leões, os ursos, principalmente os gigantes da nossa vida, Porque o inimigo da nossa alma se levanta todos os dias contra nós, então nós não devemos desistir, nós devemos permanecer no campo e até Deus nos levantar. E mesmo assim, mesmo que Deus venha nos exaltar, nós devemos continuar sendo humildes, porque mesmo Davi sendo rei, sendo exaltado, ele continuou sendo humilde, ele continuou sendo fiel a Deus, ele continuou sendo uma pessoa que agradava o coração de Deus. Mesmo que Davi tenha cometido o seu pecado, que nós sabemos que foi o adultério, mas mesmo assim, ele pediu misericórdia, pediu perdão para Deus e se consertou novamente com Deus. Então, essa foi o segredo também de Davi, foi a persistência, foi querer estar na presença de Deus. Então, que nós possamos levar isso para o nosso dia, que nós possamos continuar firmes, buscando a Deus na presença do Senhor. E eu quero falar para vocês um presentinho, na verdade, não é um presente, mas é um investimento que nós fizemos para o nosso canal. É o início. Primeiro foi a mudança de cenário e segundo foi a nossa xícara. Mostra para o pessoal aí, meu amor. Aí, pessoal. A xícara do Café com Palavra nós estamos começando a fazer. Mas em breve queremos fazer camisetas também, entre outros. Tudo é para estar agregando, para estar fortalecendo o nosso canal, o canal de devocionais diários, todos os dias, e que nós possamos estar levando também essa marca para mais pessoas, para que venha ser reconhecido não pela marca, mas pelas palavras diárias, e que você possa se sentir abençoado a cada dia com essas palavras. Como minha esposa disse, não esqueça de compartilhar, de curtir e repassar esta mensagem, esta palavra e este vídeo para mais pessoas, que cada um seja abençoado, que todos possam estar num dia animado, que todos possam ter um dia na qual possa renovar as suas forças, o seu ânimo, e não venha desistir de lutar contra os gigantes de todos os dias. Então é isso, deixa essa palavra, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.